Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o porquê que a gente desenvolve as crises de ansiedade e quais são as possíveis causas para esse problema. Se você é novo aqui, tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu me chamo Bernard Viana, eu sou hipnoterapeuta especialista em ajudar as pessoas a se libertarem do transtorno de ansiedade de forma rápida. Então, se você que está chegando aqui agora sofre com ansiedade, já clica aqui em se inscrever, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos, tá bom? Então vamos lá, pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe aqui uma resposta para as principais perguntas que eu recebo em consultório. A galera sempre pergunta, Bernard, qual é a causa da minha ansiedade? O que faz uma pessoa ser mais ansiosa do que a outra? Por que a gente tem crise? Para a gente responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é ansiedade. Existem dois tipos de ansiedade. Existe o transtorno de ansiedade e existe a ansiedade natural que todo mundo sente. A ansiedade natural é uma antecipação de um futuro, seja próximo ou não. Então pensa que amanhã você tem uma reunião de trabalho. E essa reunião é importante para você. Então, o que é natural você fazer? Você já começa a pensar, não, para essa reunião eu vou me vestir de tal forma, eu vou levar tal material, eu vou me comportar de tal maneira. E aí você só está se preparando para o que pode acontecer nessa reunião. E até aí é só uma ansiedade natural. E o transtorno de ansiedade é quando essa antecipação se transforma em uma preocupação exacerbada e descabida. Então, nesse mesmo cenário de uma reunião de trabalho, por exemplo, a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela já começa a se preocupar muito. Ela fica assim, meu Deus do céu, quando eu chegar lá eu tenho certeza que eu vou ser demitido, eles vão descobrir que eu não devia estar ocupando esse cargo, eles vão descobrir que eu não era o bastante para estar nessa posição, eu vou ser humilhado, eles vão me julgar, vai acontecer alguma coisa de ruim. Então ele começa a viver em função dessa preocupação e ele não se prepara e começa a sofrer de forma antecipada com um cenário que provavelmente nunca vai existir, que só existe na cabeça dessa pessoa. Isso é o transtorno de ansiedade. Tá, Bernard, e como isso é desenvolvido? Todo mundo pode ter o transtorno de ansiedade? Sim, todos podem ter, e é desenvolvido da seguinte forma. A nossa mente, a mente subconsciente, ela registra as nossas experiências, tá bom? Experiência nada mais é do que uma memória associada a uma emoção. Então, se uma pessoa tem, por exemplo, ansiedade para falar em público, ela tem muito medo de falar em público e ela se sente ansiosa toda vez que ela vai passar por essa experiência. Você conhece alguém que nasce com medo de falar em público? Não, né? A pessoa vai desenvolver isso com o decorrer da vida. Então pensa que lá na infância, provavelmente essa pessoa teve uma primeira experiência ruim ao falar em público. Às vezes para um pequeno grupo da família, ela foi lá falar alguma coisa que ela achava importante, aí o grupo olhou pra ela assim, riu, que fofinho e tal. E aí, aquela criança se sentiu como diante daquelas risadas e tudo? Nossa, eles zoaram de mim, eles não me levaram a sério. Foi uma experiência ruim, me senti envergonhado. Aí um pouco mais pra frente, na escola, um pouco mais velho, né, a professora pede pra ele ler um capítulo de um livro. Aí ele vai ler aquele livro e já tá nervoso porque tem muita gente olhando. E aí as pessoas começam a falar que as crianças são severas, né? Fala assim, ó, sai daí, analfabeto! Professora, passa pro próximo, pelo amor de Deus, essa pessoa não sabe ler. E aí, qual é a reação da pessoa? Fica nervoso e quer passar logo, e quando passa, fala, meu Deus, graças a Deus passou, tô salvo, não quero nunca mais passar por essa experiência. E aí, o que aconteceu nesse momento? Ficou reforçado na mente dessa pessoa mais uma vez que falar em público é negativo. Toda vez que eu falo em público, eu sou julgado, eu sou humilhado, as pessoas caçoam de mim, e aí isso vai sendo cada vez mais reforçado através de várias experiências, até que em um determinado momento a mente dessa pessoa identifica um padrão. A partir desse padrão ela fala assim, peraí, vou te proteger, e ela desenvolve a ansiedade. Então, para sua mente é melhor que você desenvolva os sintomas da ansiedade do que você ser exposto a um julgamento, a uma humilhação. E é por isso que quando a sua mente entende, olha, ele vai passar por essa experiência de novo, ele tá indo falar em público. Aí começam os sintomas, começa a tremedeira, a falta de ar, palpitação, cada pessoa vai apresentar a crise de uma maneira diferente. E quanto mais ficar reforçado na mente dessa pessoa através de novas experiências que falar em público é negativo, mais forte ainda vão ser as crises de ansiedade para essa pessoa. E é por isso que é muito comum você notar que as pessoas que sofrem com ansiedade têm crises cada vez mais fortes.
E esse medo, ele não necessariamente precisa ser o medo de falar em público. Pode ser o medo de ser deixado, o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de não ser o bastante, de não ser o suficiente. A sua mente pode estar tentando proteger você de diversas emoções diferentes. Para cada pessoa vai ser um quadro diferente. A gente precisa analisar isso com calma antes de iniciar um tratamento, obviamente. Então agora que você já entendeu, né, como a ansiedade é desenvolvida e o porquê que a gente tem as crises, agora eu vou explicar para vocês que existem 3 fatores, os fatores biológicos, os fatores ligados à história de vida da pessoa e também os fatores ligados ao ambiente onde essa pessoa vive ou frequenta. Então primeiro vamos falar dos fatores genéticos. Existem pessoas que têm um cérebro um pouquinho diferente, que é um pouco predisposto a ser mais sensível a ameaças. Quer dizer que essa genética dessa pessoa é ruim? Não! Isso na verdade deveria ser bom, porque isso ia garantir na natureza que essa pessoa sobrevivesse mais facilmente do que outras. Só que a gente não vive mais num ambiente selvagem. E hoje em dia, uma ameaça ela pode ser desde um leão querendo te morder, o que é muito difícil a gente encontrar esse tipo de ameaça hoje, a, por exemplo, ser deixado em um relacionamento, ficar sem dinheiro, ser julgado. Então, existem muitas ameaças que são virtuais, que só existem na nossa mente, né? E uma pessoa com uma estrutura cerebral dessa maneira pode ser muito mais sensível a essas ameaças virtuais também. Existem os fatores ligados à história de vida da pessoa, principalmente ligados à infância da pessoa, onde o cérebro do indivíduo tende a ser mais plástico, ou seja, ele tende a aprender as coisas com mais facilidade, o que é certo, o que é errado. Então, se na infância a criança ela já é muito rejeitada na própria família, por exemplo, ela já entende que ela não pode errar muito, que ela não pode dar trabalho para de alguma forma ser aceita pelos pais. E aí esse comportamento se estende muitas vezes para o restante todo da vida. Então, às vezes, a pessoa acha que é algo que nasceu na vida adulta, mas é algo que já veio sendo construído provavelmente desde a primeira infância, entre 0 e 7 anos de idade. Existem os modelos familiares também ansiosos. Então, são familiares, às vezes, que têm muitos problemas financeiros e que já são muito preocupados. Pais que sofrem com ansiedade também, que querem tudo com muita urgência, acabam transmitindo isso para os seus filhos de alguma maneira. Modelos de regra muito rígidos em casa. Então, pais que são extremamente rígidos, exigentes. Isso também pode fazer com que a criança, o indivíduo, comece a desenvolver a ansiedade a partir daí, né? Porque ele entende que ele precisa suprir esse alto nível de exigência feito pelos pais. Muitas punições e recompensas inesperadas também. Então aquela criança que acha que não fez nada demais, de repente vem os pais e batem muito e bota de castigo e fazem algo assim que realmente aquela criança não espera. Ou então ela tá lá assim, vivendo a vida dela normal, e aí vem o pai e dá um presentão assim, sem o menor contexto, sem o menor nada, e aquela criança fica... Então, a partir dessas experiências, a criança fica meio que sem saber o que esperar. Então, isso também pode, de alguma forma, despertar uma ansiedade no indivíduo. Muitos traumas na infância, privação de prazer, de atividades lúdicas, de brincar. Isso também pode fazer com que o indivíduo desenvolva a ansiedade. E tem também os fatores ligados ao ambiente onde essa pessoa vive. Então, se, por exemplo, ela vive num ambiente onde as pessoas colocam ela muito para baixo, onde humilham muito a pessoa, onde julgam muito a pessoa, trabalhos que envolvem alto risco ou que tem muita instabilidade, a pessoa não sabe muito bem o que esperar, como por exemplo, área comercial, pessoas que trabalham em banco, então são profissões que às vezes são muito arriscadas e que a pessoa não consegue ter uma previsibilidade daquilo que ela vai ganhar, então ela fica sempre ali naquela coisa, será que é esse mês que eu vou ser mandado embora? Será que esse mês eu vou bater a meta ou não vou? Então isso também tende a fazer com que a pessoa desenvolva um quadro ansioso. Trabalhos que tenham um alto nível de periculosidade também podem fazer o indivíduo desenvolver um quadro ansioso. Momentos de sobrecarga, então a pessoa que trabalha muito e dorme pouco, que cuida muito tempo, por exemplo, dos filhos e não tem tempo para si, então tudo isso pode fazer a pessoa até desenvolver um quadro de burnout. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui no canal só sobre burnout para explicar melhor para vocês como que funciona o burnout. Antigamente as pessoas chamavam de estafa, quando a pessoa fica esvaída, assim, ela fica sem energia para nada. Tem também a diminuição de fatores protetores. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem uma estrutura familiar sólida, uma pessoa que não tem um emprego consolidado, todos esses fatores assim que diminuem a proteção da pessoa
faz com que ela também possa desenvolver um quadro ansioso. Um outro fator é também a dificuldade em relacionamentos. As pessoas que têm dificuldade de se socializar no trabalho, às vezes em casa, de conseguir um parceiro ou uma parceira, isso também pode fazer com que a pessoa desenvolva um quadro ansioso. Todo transtorno de ansiedade tem sim uma causa raiz principal, tá bem? Que vem sendo reforçado com o decorrer da vida do indivíduo através de experiências, mas todos esses fatores que eu citei aqui podem aumentar ou diminuir esse nível de ansiedade desse indivíduo. E é por isso que algumas pessoas têm crises mais fortes ou menos fortes do que outras. Então, para a gente poder tratar a ansiedade da pessoa, existem várias técnicas diferentes no mercado, mas eu sou especialista em hipnoterapia. A hipnoterapia é a utilização da hipnose como uma ferramenta terapêutica. Com ela, a gente consegue acessar o subconsciente da pessoa, onde ela guarda toda a história de vida dela, né? E a gente consegue acessar dentro dessa mente subconsciente traumas, emoções reprimidas, tudo o que vem reforçando esse mecanismo de defesa que é a ansiedade. Acessando tudo isso, a gente consegue desensibilizar essas questões, ressignificar, fazendo a pessoa se libertar desse sintoma de forma rápida. A maioria dos meus clientes hoje conseguem se libertar de até 90% dos sintomas já na primeira sessão. É algo realmente muito rápido e muito eficaz. Então eu convido você que chegou até aqui nesse vídeo a curtir esse vídeo para ajudá-lo a chegar a mais pessoas, tá bom? E se você ficou curioso em saber um pouco mais sobre a hipnoterapia, não deixe de entrar em contato comigo, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E eu espero ter ajudado você explicando um pouco mais sobre a ansiedade, como ela é desenvolvida, por que a gente desenvolve as crises, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo!